O barulho sutil dos monitores cardíacos preenchia o quarto. O cheiro do álcool hospitalar ainda era estranho para ela, que nunca havia passado tanto tempo num hospital. Laura abriu os olhos com dificuldade. A luz fraca do teto lhe dava a sensação de amanhecer. Mas algo estava errado. Seu primeiro instinto foi procurar por ele. Carlos, sussurrou com a voz rouca. O quarto estava vazio. A cadeira que ele costumava ocupar durante os 2 primeiros dias agora estava vazia, empurrada para o canto. Sobre a mesinha, o vaso de flores havia murchado. A aliança dele, que ficava pendurada no pescoço quando não podia usar no dedo, não estava mais ali. E ali, no silêncio do quarto, Laura entendeu, sem que ninguém precisasse dizer nada. Ele se foi, sem aviso, sem despedida, sem coragem, e levou junto uma parte do que restava do coração dela. A doença havia chegado de repente, um colapso no sistema imunológico, febres, dores nas articulações. A internação foi imediata. No começo, Carlos estava presente, mas visivelmente impaciente. O tipo de homem que não sabia lidar com fragilidade, muito menos com a da própria esposa. Ele dizia coisas como: vai passar logo, você é forte. Fica boa logo, tá me deixando nervoso. Mas bastaram 3 dias. 3. Para ele desaparecer como se nunca tivesse estado ali. Enquanto o corpo de Laura lutava para se curar, sua alma se partia em silêncio. Sentia-se descartável, um peso, mas acima de tudo se sentia sozinha. Os dias se arrastavam. Cada barulho no corredor a fazia pensar que ele tinha voltado, que talvez tivesse se arrependido. Mas eram só enfermeiros, médicos ou algum acompanhante de outro paciente. O tempo começou a se misturar. Manhãs e noites pareciam iguais. As luzes frias do hospital não deixavam distinguir o que era sonho ou realidade. E em cada madrugada ela orava baixinho. Deus, por que eu fui abandonada quando mais precisei? As enfermeiras cuidavam bem dela. Mas havia uma dor que nenhuma medicação conseguia atingir. A dor de se sentir esquecida por quem prometeu ficar. Foi numa manhã de quinta-feira que ele apareceu. Laura notou de relance, um homem alto, de barba curta e camisa simples, caminhando pelo corredor com um livro na mão. Ele parou na porta, sorriu gentilmente e perguntou: posso entrar um pouquinho? Laura hesitou, mas algo no olhar dele era diferente. Calmo. Ela assentiu com a cabeça. Ele se apresentou. Meu nome é Daniel. Eu sou voluntário aqui. Gosto de ler para quem está sozinho. Posso ler um trecho para você? E sem esperar resposta, começou. A voz dele era tranquila, pausada. As palavras pareciam ter peso. Ele lia como quem entregava abraços invisíveis. Daniel voltou no dia seguinte. E no outro, e no outro. Às vezes lia contos, às vezes apenas conversava, falava de esperança, de recomeços, de resiliência, mas nunca perguntava sobre o que havia acontecido com ela. E isso era libertador, porque finalmente alguém não via nela uma vítima. Ela começou a sorrir de novo, a pedir para escutar mais, a esperar a próxima visita. E aos poucos, a alma que antes estava em pedaços começou a se reconstruir. Certa tarde, enquanto o sol se infiltrava pela janela, Daniel parou de ler no meio de uma frase. Ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: sabe, Laura, há 2 anos eu também estive internado aqui. Ela o olhou surpresa. Eu estava com depressão profunda. Meu casamento afundou e num surto tentei acabar com minha vida. Laura engoliu em seco. Ele continuou: minha esposa me visitou uma única vez. Disse que não aguentava mais, que eu era um fardo, e foi embora. Nunca mais voltou. O silêncio entre eles foi profundo, mas não desconfortável. Era como se a dor dos dois tivesse se abraçado ali, num pacto de empatia. Quase 2 meses haviam se passado. Laura já conseguia ficar de pé com ajuda. Já caminhava pelos corredores. Seu olhar tinha vida novamente, e foi nesse dia que Carlos apareceu.
Ele estava com o rosto abatido, olheiras profundas, na mão um buquê de flores baratas. Laura, eu vim te buscar. Me perdoa, eu surtei. Eu não soube lidar com tudo isso. Laura ficou em silêncio por um tempo. Olhou para ele com olhos que já não sangravam, olhos que agora sabiam o próprio valor. Carlos, você não veio quando eu estava morrendo, mas agora que eu aprendi a viver sem você, você volta? Ele tentou argumentar, mas ela o interrompeu. Obrigada por ter ido embora, porque no seu abandono eu encontrei a mim mesma e encontrei alguém que, mesmo sem me conhecer, ficou. Carlos baixou os olhos e, sem mais palavras, foi embora. Laura teve alta uma semana depois. Lá fora, o sol a cegava um pouco. Ela sentiu o cheiro da rua como se fosse a primeira vez em anos. E ali, parado com um café nas mãos, estava Daniel, sorrindo, simples, presente. Pronta para viver de novo? Ele perguntou. Ela sorriu. Nunca estive tão pronta. Nem sempre o amor que prometem é o amor que permanece. E às vezes a maior dor vem de quem mais confiamos. Mas Deus nunca abandona. E Ele tem o estranho dom de transformar estranhos em anjos disfarçados. Daniel não foi um salvador com capa. Foi apenas presença. E isso salvou Laura. Se você já foi abandonado, traído ou esquecido, lembre-se, isso não define quem você é. Você é o que decide fazer com a dor que ficou. E às vezes é ela que vai te levar direto para o milagre que você jamais imaginou.